E aí, tudo bem? Eu sou o Hannisson, sou fundador da Summit e você está no Summit One-on-One. Toda quinta-feira à noite tem Summit One-on-One e por aqui a gente fala sobre temas que dividem opiniões e causam dúvidas em profissionais dos mais variados perfis de experiência, até mesmo de segmentos de atuação. E para o tema do vídeo de hoje, nós escolhemos o que falar durante uma entrevista de emprego. Se você tem dúvidas sobre isso e quer receber alguns insights de um recrutador, vem comigo para o vídeo. Mas antes de começar, aproveita para deixar o teu like, se inscrever no canal, assim você ajuda a gente a chegar a outras pessoas e também fica por dentro de tudo que a gente faz por aqui com 2 cliques. Tem gente que fica muito ansiosa antes de uma entrevista de emprego e foi por isso que a gente criou esse conteúdo para te ajudar com alguns insights. Eu mesmo já perdi algumas oportunidades porque durante uma entrevista eu acho que falei demais ou às vezes acho que falei de menos, mas eu só fui perceber isso depois que eu já estava trabalhando com recrutamento e seleção. Por isso eu quero te dar alguns insights para que isso não aconteça com você. Insight número 1. Responda as perguntas. Pode parecer uma coisa muito boba, mas durante a entrevista tem bastante gente que desvia completamente do sentido da pergunta. Eventualmente, você começa a responder a pergunta e vai se perdendo, você vai falar de outra coisa. E é claro, você deixa ali o entrevistador bastante intrigado. Por exemplo, uma pergunta muito objetiva é, olha, o que te faria hoje sair da tua empresa atual? E muita gente começa a responder que está bem na empresa, que os desafios são ótimos, enfim, e chega no final, eles não respondem a pergunta básica que era, olha, o que te motivaria hoje a sair da tua empresa atual? Então, se concentre em responder a pergunta da melhor forma e da maneira mais objetiva que você puder. A gente já vai falar sobre os tipos de pergunta e como lidar com elas, mas, antes de tudo, observe a pergunta, concentre-se em responder aquela pergunta especificamente e não desvie do assunto. Insight número 2, entenda o que está sendo perguntado para você. Quando eu falo de responder a pergunta, nem sempre a pessoa entende exatamente o que está sendo perguntado para ela. Se não tiver ficado claro, pergunte para o seu entrevistador, olha, o que você me perguntou foi isso? E com base nisso, então você começa a resposta. E tão importante quanto isso é você entender o tipo de pergunta que está sendo feita para você. Normalmente você vai encontrar 2 tipos de pergunta. Perguntas abertas, perguntas fechadas. Então, no caso de perguntas abertas, você está sendo convidado a ampliar a tua resposta, a elaborar um pouco mais. E eu já vou te dar um exemplo disso. E no caso, por exemplo, de perguntas fechadas, você está sendo convidado a dar uma resposta um pouco mais sucinta, um pouco mais objetiva. Então, no caso de uma pergunta aberta, um bom exemplo seria, olha, por que você quer trabalhar aqui na nossa empresa? Essa é uma pergunta aberta que faz com que você desenvolva a tua resposta. No caso, por exemplo, de uma pergunta fechada, você fala em inglês? E você pode responder sim ou não. Então, no caso dessas 2 perguntas, tem 2 armadilhas aí. No caso das perguntas abertas, você começar a responder demais, desviar do assunto e, no final das contas, não ter uma boa qualidade na resposta. E no caso da pergunta fechada, é falar de menos e dar pouca informação ou dar informação de baixa qualidade para o seu entrevistador. Então, ajude o seu entrevistador. Nem sempre ele vai ter o máximo de habilidade e mesmo, eventualmente, ele pode estar cansado, pode ser um final do dia. Ajude ele e dê para ele a melhor qualidade de informação que você puder. Em perguntas abertas, eu te sugiro pontuar de maneira muito clara o racional por trás daquela pergunta. Então, mesmo que sejam tópicos, por exemplo, tipo número 1, número 2, número 3 motivos. E no caso de perguntas fechadas, eu te sugiro não ser totalmente lacônico e responder com sim ou não. Você pode responder sim, desenvolver ali com mais 2 ou 3 frases e encerrar a tua resposta. Então, ajuda o teu entrevistador, traz a melhor qualidade que você puder ali para ele. Mas, especialmente, entenda a pergunta. Por exemplo, quando alguém te pergunta por que você quer trabalhar naquela empresa, a pessoa não está te perguntando especificamente por que você quer trabalhar. A pergunta é por que você quer trabalhar naquela empresa. Então, você não precisa falar sobre o salário, sobre uma oportunidade nova de emprego, oportunidade de desenvolvimento de carreira, porque isso tudo você vai encontrar em qualquer outro lugar. É isso que te atrai num emprego, mas o que te atrai naquela empresa. Então, você precisa falar sobre o que aquela empresa tem de único e especial que te desenvolveu o interesse, né, a vontade de ir trabalhar com eles. Portanto, observe o que está sendo perguntado para você. Muita gente cai nesse tipo de erro aí e acaba respondendo, gastando um montão de tempo e respondendo nada com nada, tá certo? Insight número 3, motivos de movimentação. Quando te perguntarem por que você sairia da sua empresa atual, ou mesmo por que você fez movimentações anteriores de uma empresa para outra, concentre-se nos fatores de atração. E eu já vou te explicar o que é isso. Toda vez que você sai de uma empresa para outra, com certeza absoluta, tinha coisas na empresa onde você estava que não eram ideais, ou que na outra empresa para a qual você foi eram melhores do que você tinha naquele cenário onde você estava. Portanto, se você sai da empresa A para a empresa B,
A empresa B tinha alguma coisa que te atraía mais do que a empresa A. Ou a empresa A tinha alguma coisa que te incomodava muito e você precisava ir para a empresa B. E qual é o ponto, então? Concentre-se nos fatores que te levaram a ir para outra empresa. Fale dos méritos, fale do que você queria, fale do que você estava buscando, quais foram os fatores de atração, aquilo que te atraiu para a nova oportunidade. Ao invés de falar dos fatores de repulsão, que são, por exemplo, insatisfações, movimentos que não eram agradáveis para você, cultura e mesmo, é claro, um movimento de dificuldade, por exemplo, de promoção, de ascensão na carreira. E concentre-se nos motivos de atração. Não é que os motivos de repulsão não possam ser ditos. Pode dizer sim, é claro, mas concentre-se sempre nos motivos de atração, porque isso traz para o teu discurso uma postura muito mais proativa, porque é muito mais produtivo você falar sobre o que você queria, o que você estava buscando e o que você conseguiu alcançar, ao invés de ficar falando do que você não queria, do que você não estava conseguindo alcançar e assim por diante. Então, concentre-se nos fatores de atração ao invés de fatores de repulsão. Se você for falar dos fatores de repulsão, fale deles apenas para embasar os fatores de atração e uma eventual movimentação tua. Insight número 4. Defeitos, qualidades, sucessos e insucessos. Você não é perfeito, certo? Então, na hora de falar sobre isso, haja com naturalidade e com maturidade, claro. Tem coisas que você faz muito bem e coisas que você faz muito mal. É muito frequente quando você pergunta, como um entrevistador, para alguém quais são ali as qualidades dessa pessoa, ela consegue responder com grande facilidade. Mas quando você fala de defeitos, a resposta não sai. Ou então vem aqueles defeitos da moda, ansiedade, perfeccionismo, workaholic e assim por diante. Então eu quero te sugerir sair da vala comum e realmente falar daqueles pontos que você tem de vulnerabilidade ou de coisas que você precisa realmente desenvolver. Isso é importante para a empresa entender porque, logicamente, você não vai estar trabalhando sozinho ali, vão ter outras pessoas trabalhando com você e o teu entrevistador precisa considerar como você comporia aquela equipe. Portanto, fale abertamente dos seus pontos fortes e dos pontos fracos. E eu quero te dar um exemplo pessoal. Quando eu comecei minha carreira, eu comecei trabalhando numa empresa de auditoria, de consultoria, e eu sou naturalmente desatento, ou pelo menos era naquela época, logicamente, por causa desse trabalho que eu tive, a minha atenção ela precisou realmente se desenvolver. E a partir daí eu fui criando mecanismos e ferramentas para conseguir sobrepujar aquela dificuldade que eu tinha. A mesma coisa, por exemplo, pode ter acontecido com você. Então, quando você for falar de um defeito, primeiro parta do princípio de que você não é perfeito mesmo. E por mais que você queira passar uma boa impressão ali, seria muito artificial dizer que você não consegue lembrar de nenhum defeito seu. Inclusive, sou até um pouco arrogante. Mas quando for falar deles, não fale nunca se colocando para baixo, depreciando. Fale sobre uma coisa que você está desenvolvendo, que você está buscando ali, logicamente, colocar isso para frente. E sempre pense no seguinte, se isso é mesmo um defeito, como é que isso te atrapalha no trabalho? Porque se você estiver falando de defeitos que vão te ajudar, no final das contas você está só enrolando teu entrevistador. E o entrevistador experiente vai perceber isso na hora. Insight número 5, você também está selecionando. Então é importante você fazer perguntas. Chega em algum momento da entrevista que o entrevistador potencialmente vai abrir para você fazer perguntas. E eu te sugiro fazer perguntas relacionadas à empresa, ao momento da empresa, as perspectivas que ela tem, por exemplo, para curto, médio e longo prazo. E qual é o papel de contribuição, por exemplo, que esse profissional pode ter ali. Além disso, é claro, entender expectativas sobre esse profissional, que tipo de metas e desafios ele vai encontrar, também o que ele pode esperar como perspectiva de próximos passos, como perspectiva de desenvolvimento de carreira. Dito isso, é importante também você aproveitar essa oportunidade para entender como é que avançam os próximos passos, em que momento eles devem acontecer e quais são as próximas etapas, é claro, caso elas ocorram. E eu sempre aproveito a oportunidade para perguntar diretamente ao entrevistador se ele tem algum feedback pontual que ele gostaria de adicionar, além daquelas perguntas que eu tinha feito. Isso vai te ajudar a entender melhor o momento da empresa, se aquela posição efetivamente faz sentido para você ou não, e quais são os próximos passos. É claro, isso te ajuda a também controlar as suas expectativas em relação àquela oportunidade especificamente. E para o one-on-one de hoje era isso, eu espero que tenha sido útil para você. Aproveita para deixar os seus comentários acerca do que você achou, do que você gostaria de ver por aqui. É claro, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, será muito bem-vinda. Por hoje eu fico por aqui, até a próxima!